Olá, estranhos, eu sou Kenny Nogueira, do blog do Arquiteto Gourmet. Está no ar mais um vídeo aqui da nossa semana do revestimento Arquiteto Gourmet e Eliane Revestimento. Preparamos a semana toda de vídeos exclusivos para você que acompanha nossas redes sociais, que acompanha aqui o blog do Arquiteto Gourmet. Vamos falar aqui sobre uso do material, sobre tendências e hoje nós vamos tirar algumas dúvidas que são muito frequentes para você que está começando a trabalhar com revestimento. A primeira dúvida que todo mundo tem é qual a diferença entre cerâmica e porcelanato. Primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte, que porcelanato é um tipo de revestimento cerâmico, mas o processo de fabricação dele é totalmente diferente. E aí é que entra a principal diferença entre os dois revestimentos. O revestimento cerâmico ele tem uma base de argila que é queimada até 1150 graus Celsius. É mais ou menos como esse revestimento cerâmico que eu tenho aqui, que ele tem uma cor mais avermelhada. A principal característica que você vai ver nesse tipo de revestimento é justamente esse, por causa que ele é feito com argila. Ele sempre vai ter essa camada permelizada em cima, é o que onde vai estar as estampas, as cores e tudo mais, tá certo? Ele é bem mais poroso, ele tem uma resistência um pouco menor do que o porcelanato. Aí entra o porcelanato, que nós temos esse outro modelo aqui que você percebe que ele tem uma cor mais acinzentada, uma cor mais escura, por conta dos materiais que compõem a sua base. Alguns materiais nobres, entre eles o feldspato, por exemplo, que dá mais durabilidade, que dá mais resistência e também diminui a sua porosidade. Além, é claro, da sua queima acima de 1200 graus Celsius. Então é alta temperatura para que ele possa ser queimado. A base do azulejo ou do porcelanato tem 8 ou 9 ingredientes diferentes. Como você deve ter imaginado, o principal deles é a argila. Eu, no caso, estou em cima de uma montanha gigante de argila aqui. Aqui tem várias diferentes, elas vão sendo misturadas durante o processo. Uma segunda matéria-prima muito importante é o feldspato, que nada mais é do que granito moído, pedra moída. Olhando assim parece um areião. Ele vai no porcelanato, mas não vai no azulejo. É importante porque quando o porcelanato vai no forno, isso aqui vai derreter dentro da peça e vai dar muita resistência. No azulejo, uma matéria-prima importante é o calcário. Ele vai no meio da massa para poder liberar gás carbônico e dar porosidade na peça. A porosidade vai fazer com que ele tenha várias ruguinhas atrás. Isso ajuda a grudar o azulejo na parede. E aí, pelo fato dele ser menos poroso, ele absorve menos água, logo ele tem uma resistência maior, ele tem uma durabilidade maior. A Eliane é a pioneira de fabricação de porcelanato no Brasil. Lá em 1997 ele montou a sua primeira fábrica e a partir daí ela só vem inovando cada vez mais. A outra pergunta que todo mundo faz é quais são os tipos de porcelanato que existem no mercado. No vídeo de ontem nós falamos as diferentes tipos de revestimento. Aqui nós temos o polido, que é aquele que é extremamente liso, ele tem essa mesma camada que tem todos os porcelanatos, só que a diferença é que ele tem uma camada polida, que dá uma beleza muito maior e também é muito utilizado para a área de destaque. O acetinado, que é esse modelo que eu tenho aqui, ó, que vocês podem ver, ele já não é tão brilhoso quanto o polido, mas ainda assim ele tem um brilho. A diferença dele é que ele não tem essa camada de brilho, é recomendado também para áreas molhadas, mas que não tenha um acúmulo de água muito grande, como áreas externas, por exemplo. Nós temos o porcelanato técnico, que é como se tivesse uma única camada de cor. Geralmente ele não tem essa camada aqui em cima que nós temos, que é a camada de impressão, que é onde está o acabamento. Ele é uma cor totalmente sólida. As vantagens desse tipo de revestimento você pode usar primeiro em áreas de grande tráfego, porque não há um desgaste dessa impressão. E segundo, que também ele é ideal para, por exemplo, se você quer fazer acabamento de escada, que você quer dar aquele corte, como a cor dele é uniforme, ele não vai ferir essas bordas. Então você tem que ter muito cuidado na hora de escolher revestimento para escada. Sempre prefira revestimento de cor sólida ou revestimento técnico. Os outros tipos de revestimento que nós temos, por exemplo, é esse aqui, que é um revestimento mais poroso. Você não vão conseguir ver a porosidade dele, mas é o que nós chamamos de revestimento natural. Ele é ideal para áreas externas, mas você tem que ter muito cuidado onde você vai aplicar esse tipo de revestimento, porque ele acumula um pouco de sujeira, principalmente em garagem, por exemplo, você vai acabar acumulando a borracha ali do pneu. Então toma muito cuidado, ele é antiderrapante, ele é ideal para áreas externas. Na hora que você for pensar em projeto de banheiro ou de cozinha, você não tem que estar simplesmente preocupado se ele é polido, se ele é acetinado, se ele é natural. Não, você vai ter que estar preocupado aí com o coeficiente de antiderrapagem, que é justamente a aderência que esse piso vai ter
para você. Então você tem que estar muito ligado a esse tipo de coeficiente. Por exemplo, a norma brasileira define que para áreas molhadas o ideal seria um coeficiente de 0,7. Quanto maior o valor, maior é a aderência desse revestimento. Para que você possa pensar nessas áreas molhadas, o ideal é que você use um revestimento acima de 0,8 de taxa de derrapagem, tá certo? Especifique sempre o melhor revestimento. Uma dica importante: tem muito cliente que gosta de manter o mesmo piso da sala de estar para a cozinha, e também tem essa questão de cozinhas americanas e tudo mais, então tome muito cuidado com relação a piso polido. Sempre tenha muito cuidado, porque você vai trabalhar com gordura, você vai trabalhar com água, você vai acabar molhando seu piso e aí pode causar algum acidente. Então tome muito cuidado. Se você preferir usar o mesmo revestimento, use um carpete emborrachado, que ele possa te dar segurança na hora que você possa trafegar ali, tá certo? Outra dúvida: quais os tamanhos de porcelanato que existem no mercado? Bem, existem tamanhos super variados, que varia de 2,5 por 2,5 até 1,20 por 1,20. E aí vai da sua criatividade na hora de especificar o projeto. Recentemente, nos lançamentos, nós temos visto tamanhos chamados de grandes formatos, que já é a partir de 90 centímetros. Mas ultimamente nós temos visto, por exemplo, o 1,60 por 2,40, que são grandes painéis de revestimento que acabam dando um charme todo especial para o seu projeto. Lembre-se bem que essa é uma peça exclusiva que você vai ter que ter um pouco de cuidado na hora que você for colocar, principalmente se você for trabalhar esse revestimento em apartamento. Pense sempre como é que você vai levantar esse revestimento num apartamento. Em casa, ok, pode ser que dê certo, esteja portas grandes, esteja espaço grande, não vai ter grandes problemas. Mas se você está fazendo apartamento, tome muito cuidado, verifique se a escada sobe, verifique se passa no elevador e também verifique se passa na porta do seu cliente, tá certo? Para a movimentação das cerâmicas, procure utilizar ferramentas adequadas que transmitam estabilidade e segurança para as placas, já que seu formato e espessura necessitam de cuidado redobrado. Lembre-se, as movimentações devem sempre ser realizadas por pelo menos 2 pessoas. Uma pergunta crucial que todo mundo faz é se o porcelanato ou o revestimento cerâmico ele é durável. Sim, ele tem uma durabilidade muito grande, mas você vai ter que ter muito cuidado na forma que você for assentar esse seu revestimento. Então tome cuidado em acompanhar as normas, tome cuidado em saber qual é a argamassa ideal para cada tipo de revestimento, e também lembre-se que quanto maior o revestimento, mais cuidado você vai ter que ter na hora de assentá-lo. O que é acabamento retificado? Como o próprio nome diz, é um acabamento mais retilíneo, que geralmente é feito pela máquina, e aí você percebe, por exemplo, nesse modelo que eu tenho aqui, que ele tem as pontas mais retas, ou que o que faz com que o revestimento ele tenha sempre o mesmo tamanho, 90 por 90, 80 por 80, vai depender da sua escolha. Então, o acabamento retificado ele vai dar um acabamento mais certinho. O que isso pode te ajudar na hora de fazer a sua obra? É que você vai diminuir o espaço de rejunte, você fica com um rejunte mínimo ali, quase uma junta seca ali, o que facilita também na hora de você manter esse seu revestimento, porque você diminui o contato com a água. Porque o grande problema do revestimento é essa lateral aqui, ou a sua laje ter contato com a água. Então, com retificada você diminui essa área de contato, o que te ajuda muito na hora de deixar tudo bonitinho, tudo retinho, sem nenhum problema. Como calcular a área de revestimento? Bem, você tem que ter em mente o metro quadrado da área que você está trabalhando. Leve em consideração também a questão das perdas e das sobras. Se for uma área totalmente quadrada, em que você vai ter pouco corte, geralmente 7% do tamanho da área que você tem é a margem de erro, é a margem de sobra que você vai ter. Mas se você vai ter muitos recortes ou muito canto a ter que ser feito, você tem que colocar de 10% a 15% de sobra. Então, área quadrada é importante. Uma outra forma de você calcular também é você fazer já a paginação de piso. Isso facilita muito o detalhamento e também faz você ter ideia exata de quanto de revestimento você vai utilizar.
Isso é ideal para grandes paredes e painéis em que você vai ter que ter um cuidado maior, de repente uma peça mais cara ou então uma peça do tamanho grande formato que você vai ter que pedir com exclusividade. E para que você possa diminuir a margem de erro, você tem que paginar certinho para não ter dúvida, porque pedir uma peça depois de um tamanho grande formato vai ser muita dor de cabeça para você. Outra dúvida que todo mundo tem é se revestimento de piso pode ser usado na parede ou vice-versa. Bem, geralmente o revestimento de piso ele pode ser utilizado na parede. Por quê? Por conta da sua resistência e durabilidade. Então ele tem mais dureza, ele aguenta mais tanto no piso quanto na parede. Porém, o inverso não pode ser feito na maioria das vezes. Então o revestimento que é exclusivo de parede nem sempre pode ser utilizado no piso. Então preste atenção com o seu vendedor, converse com o seu representante e verifique se isso é possível, tá certo? Escolha sempre o revestimento em que vai alinhar a sua estética e também a sua funcionalidade. Outra dúvida é se eu posso instalar piso sobre piso. Cada vez mais nós vemos isso, principalmente quando nós temos reforma, porque de repente a gente está reformando o apartamento, a gente não quer fazer aquela quebradeira, ou então a gente quer dar uma economizada na obra e a gente prefere utilizar piso sobre piso. Hoje algumas fábricas, como a própria Eliane, já tem revestimentos que são ideais para piso sobre piso. O que você vai ter que tomar cuidado é com relação à argamassa. Qual a argamassa ideal, a forma de colocar a argamassa para que ele possa assentar e segurar de forma que você não venha ter problema de soltar piso aí. Outro ponto importante que você tem que tomar cuidado é com relação às soleiras e também aos caixilhos das suas portas. Imagina que você está colocando 2 camadas de revestimento e aí você vai ter que vencer essa altura. Então provavelmente você vai ter que trocar a soleira da sua porta e talvez tenha que mexer aí na estrutura da sua porta, no tamanho. Então tome muito cuidado com relação a isso. Com relação ao resto, a utilização, a segurança de que aquilo vai dar certo, pode ter certeza que piso sobre piso é possível, mas lembre-se sempre de contratar mão de obra especializada que possa fazer uma boa obra para você, tá certo? E por último, eu posso pintar azulejo? Bem, de repente você está morando numa casa antiga, não quer tirar todo aquele revestimento, ou então só quer mudar um pouco a cara da sua cozinha, a cara do seu banheiro, você pode pintar sim com tinta epóxi. Tinta epóxi é ideal, porque é uma tinta emborrachada que ela vai cobrir ali totalmente o seu revestimento e ainda vai preservar. Então se você de repente não quer mais, daqui a um tempo você resolve tirar e voltar com o revestimento que você está usando, aí você só faz passar e lixar e você vai ter o seu revestimento de fora. Então é possível pintar tanto parede quanto piso, mas lembre-se sempre que existe a tinta epóxi à base d'água e existe a tinta epóxi acrílica. Então tome muito cuidado com relação a onde você vai usar esse tipo de tinta, porque se for a base d'água, se for uma área que vai pegar uma incidência de água muito grande, você vai acabar diluindo essa sua tinta, tá certo? Então tome muito cuidado com relação a isso. Um parênteses que eu quero falar aqui, se de repente você quer reformar a sua casa, tá cansado daquele azulejo, você quer somente, mas quer manter a beleza dele, como é que você vai fazer para renovar? Geralmente o que deixa mais feinho ali é o rejunte. Então você troca esse rejunte, pode pintar, pode mudar a cor, pode dar só uma repaginada, uma lavada nele que já vai ficar bonito. Revestimento cerâmico ou revestimento cerâmico, tanto porcelanato quanto azulejo, são perfeitos para deixar o seu ambiente mais bonito e às vezes dar um ambiente de destaques. Então tome muito cuidado, use com sabedoria e faça e crie possibilidade de usar os seus revestimentos, tá certo? Esse é o nosso vídeo de hoje para falar sobre revestimento, tirando algumas dúvidas. Amanhã nós temos o nosso último vídeo da nossa semana do revestimento do Arquiteto Gourmet e da Eliane. E lembrando que na sexta-feira nós temos live lá no Instagram do Arquiteto Gourmet para falar sobre tendências e o que a Eliane está trazendo de novidade para vocês. Essa semana do revestimento foi pensada com muito carinho para você, então não perde nenhum vídeo. Se você chegou agora no nosso canal, aproveita logo, se inscreve no canal, curta, compartilhe, ative o sininho para receber todos os vídeos que nós estamos produzindo aqui dentro do nosso canal e confira também os outros 2 vídeos que nós já lançamos nessa série. Siga todas as nossas redes sociais, siga a Eliane, siga o Arquiteto Gourmet e siga todos os nossos parceiros que nós estamos fazendo sempre o melhor para você, tá certo? Então, muito obrigado por chegar até aqui, muito obrigado por ser essa pessoa especial. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!